Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise rodada da NBA do dia 1º de abril, tá galera? Quarta-feira, primeiro dia do mês, que a gente tem um mês de abril aí maravilhoso, tá rapaziada? Vamos comigo, deixa teu like, se inscreve no canal e vamos começando nossa rodada, tá galera? Se estiver pelo celular, deixa um hype também, um comentário pra fortalecer o engajamento do amigo de vocês, fechou? Vamos que vamos. Rapaziada, primeiro jogo Orlando Magic contra a equipe do Atlanta Hawks, tá? Como vocês sabem, né? A equipe do Magic jogou ontem, acabou vencendo da equipe do Phoenix Suns. E eu já vou estabelecer aqui os meus critérios para definir quem vai ser o vencedor desse jogo, tá? A primeira coisa que eu destaco: Magic e Atlanta são da mesma conferência, né? Então se enfrentam 4 vezes por temporada, né? Eles jogaram 1, 2, 3. Eles jogaram 3 vezes, tá? E foi 3 vitórias da equipe do Atlanta Hawks, tá? Então esse vai ser o quarto e último jogo deles. Mas já tem um histórico bem positivo a favor da equipe de Atlanta. Quando você pega o histórico da equipe do México, olha aqui, são muito mais derrotas do que vitórias, né? Enquanto a equipe do Atlanta Hawks, se você for pegar os últimos 15 jogos, venceu 13, entendeu? Então realmente assim eu acho que o momento pesa muito a favor de Atlanta. O Orlando Magic ainda está sem Franz Wagner, Anthony Black, que é o cara da rotação, Jonathan Isaac, e os Hawks vêm completos aí para este confronto, né? Tirando ainda mais um fator, né? A equipe do Magic vem back-to-back, porque jogou ontem, apesar de ser jogar dentro de casa. A equipe do Atlanta não jogou ontem, então veio um pouquinho mais descansada. E assim, cara, a equipe do Orlando Magic foi um jogo que exigiu muito fisicamente dos titulares. Você vê aqui que o Jalen Suggs, o Bane e o Banqueiro, que são 3 titulares, jogaram para mais de 37 minutos dentro de quadra. E era um jogo que o Suns, cara, podia ter ganhado. O negócio é que o Suns não tem pivô e fez falta nesse jogo. Você vê que os dois pivôs aqui do Suns foram os dois piores jogadores da partida, que foi o Igodaro e o Maluak, né? Que jogou só 2 minutos, mas enfim. Então a equipe do Suns praticamente não tem pivô, cara. A principal deficiência no jogo dele é essa. E faltou, né? Mas eu acho que contra a equipe do Atlanta o estilo não encaixa. Tanto que vocês veem aqui 3 vitórias da equipe do Atlanta nos 3 duelos que tem contra o Magic. Então, pelo histórico recente positivo, né, do confronto direto, pelo momento, né, dos últimos 15 jogos aqui do Atlanta venceu 13, mais o contexto da equipe do Magic jogar ontem, né, então vai vir um pouco mais desgastado fisicamente, eu pegaria a vitória da equipe do Atlanta Hawks, tá? Agora, quando você fala em jogadores, cara, o que me agrada é que é o PRA, pontos, rebotes e assistências do Dyson Daniels, tá? Que é um jogador ali que tá jogando agora de ala, né? Ele geralmente jogava mais de armador ali, mas ele tá fazendo uma função mais diferente assim agora. E eu acho que ele pode se destacar muito nesse jogo, tá? Acho que é um jogo que vai ser muito bom pra ele, pontos, rebotes e assistência do Dyson Daniels junto com a vitória da equipe do Atlanta, fechou? O Wizards e Sixers abre o segundo jogo pra gente aí. E, cara, honestamente, esse jogo aí não tem muito o que a gente falar, né, cara? Porque a equipe do Sixers, assim, é bem superior hoje, né? Principalmente com a volta do Joel Embiid, Tyrese Maxey e companhia limitada, mas assim, é uma vitória que a equipe do Sixers tem tudo para fazer o dever de casa e vencer, né? A equipe do Toronto Raptors acabou perdendo ontem para a equipe dos Pistons, então caso a equipe do Sixers vença, pode igualar o mesmo número de vitórias, né? E acabar roubando aí uma possível vaga para o playoff. É muito importante esse jogo, então realmente tudo favorável ao Sixers tem aqui, tá galera? Seja handicap negativo, over pontos na linha limite, ganhar intervalo, ganhar final do jogo, não vejo a equipe do Wizards dando trabalho aqui para a equipe do Sixers não, fechou? Eu realmente só não pego palpites de jogadores aqui, pelo risco de blowout, tá? Então vamos pro próximo jogo, Miami Heat e Boston Celtics. Cara, esse jogo é muito traiçoeiro, na minha opinião. Assim, me agrada um pouco mais o momento que a equipe do Boston Celtics vive, tá? Se você for ver aqui a equipe do Heat tá bem traiçoeira de se apostar, tá? Eles estão, inclusive, com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, perdendo alguns jogos, assim, pra Indiana Pacers, entendeu? A equipe do Heat não tá uma equipe confiável. Em suma, seria assim. Já a equipe do Boston Celtics, cara, é o contrário, né? Tá com 7 vitórias nos últimos 10 jogos, né? Enquanto a equipe do Heat vem com 7 derrotas nos últimos 10, a equipe do Boston vem com 7 vitórias nos últimos 10. E é o mesmo contexto daquele jogo do Atlanta Hawks contra o Orlando Magic que eu tinha falado pra vocês, né? Boston e Heat se enfrentaram 3 vezes na temporada e foram 3 vitórias da equipe do Boston Celtics. E agora, quando você tem o retorno de Jason Tatum, né, cara? Então você consegue jogar com Jaylen Brown, com Derrick White. Olha, fica bem difícil aqui tentar confiar nessa equipe de Miami, tá? Eu acho que tudo pesa a favor do Boston Celtics, mas o que me preocupa aqui deste jogo, e eu preciso ser 100% honesto pra vocês, é que é o seguinte, cara, a equipe do Boston Celtics, se você for pegar, eles têm mais ou menos 7 ou 8 jogos ainda nessa temporada aqui, ó. Eles vão jogar contra 1, 2, 3, 4, eles têm 6 jogos, né? Tirando esse jogo contra o Heat, eles têm mais 6 jogos. E é muito difícil eles ultrapassarem os Pistons agora, que tá com 5 vitórias de frente. E a equipe dos Knicks tá num péssimo momento, assim, sabe? Tá num péssimo momento. Então pode ser que
que o Boston Celtics esteja numa posição muito confortável na tabela e já queira ir preservando alguns dos seus jogadores, tá? Eu acho que a equipe do Boston Celtics vence esse confronto, tá? Contra a equipe do Miami Heat, mas eu confesso que pela situação que eles estão na tabela, eu iria apenas em meia unidade, ok? Pode ser que seja um jogo assim que valha talvez até mais para a equipe do Miami Heat do que do Boston, tá? Se você for ver, Heat, Hornets e Magic tá tudo com 40 vitórias aqui. E assim, a briga pelo playoff barra play-in aqui na Conferência Leste tá absurdo, galera. Então a gente tem que considerar que esse jogo talvez pode ser até que vale mais para a equipe do Heat. Mas independente disso, basquete, quem tá jogando mais é o Boston Celtics, eu vou com eles para vencer, tá? Chicago Bulls e Indiana Pacers, um belo confronto, uma tendência ao over muito grande aqui. São duas equipes que... Essa equipe do Pacers, cara, apesar deles estarem sem seus jogadores, né, o Haliburton e tudo mais, é uma equipe que vem fazendo muitos pontos. Você vê que tem, olha aqui, 126 a 128, 134 a 119, 135 a 118. Então o ataque representa e a defesa é muito ruim. E o Bulls a mesma coisa aqui, 130, 157 a 137, 132 a 124. Esse jogo, se você me perguntar, Fabão, qual é o jogo que tem mais tendência ao over pontos da rodada? Eu diria que é esse jogo entre Bulls e Pacers. Então já sinalizo essa questão aí do over pontos. Palpites em quem ganha, cara. A equipe dos Bulls me agrada mais. Primeiro por jogar em casa e segundo porque o Indiana Pacers vem com alguns desfalques aí, né? O DJ McConnell e o Aaron Nembhard não joga, né? Que são os seus dois armadores. O Aaron Nesmith parece que não joga também. Então, assim, apesar dessa equipe do Pacers, inclusive, vir de um excelente jogo contra essa equipe do Miami Heat, esse jogo contra os Clippers aqui foi um game winner do Kawhi, mas os Pacers era para ter vencido, se não fosse a bizarrice do Kawhi. Então, cara, é um jogo pouco confiável para ir em vencedor. Eu confesso que me agrada mais o palpite dos jogadores. Qual que é? O duplo-duplo do Josh Giddey. Eu acho que quando você pega um armador de excelência, né, como o Josh Giddey, consegue jogar a bola para onde quiser, para quem quiser, contra uma defesa fraca igual os Pacers, cara, eu acho que o duplo-duplo do Josh Giddey tem bastante valor aqui. E over pontos limite, que eu já tinha citado. E se você quiser ainda mais um jogador, seria os pontos do Matas Buzelli, jogador do Chicago Bulls. Cara, eu vou te falar, esse cara não está sendo muito comentado, mas eu sempre tenho pego a linha de pontos dele e tem me dado muito green, tá? Então só pra gente recapitular, over pontos limite, duplo-duplo do Josh Giddey, tá? Vitória do Chicago Bulls me agrada um pouco mais, mas ainda assim talvez seja melhor para complementar num bingo, numa múltipla, alguma coisa. Mas ainda assim eu iria com o over pontos aqui também, tá? Over pontos, duplo-duplo Josh Giddey e pontos do Matas Buzelli. Vamos que vamos pro próximo jogo. Houston Rockets e Milwaukee Bucks. Galera, esse jogo não tem o que falar. A equipe do Houston joga em casa. Inclusive atropelou a equipe do New York Knicks ontem, que é o que a gente pegou o green lá no grupo gratuito, galera, que bateu logo no terceiro quarto. A linha de 33 PRA, pontos e rebotes assistência do Kevin Durant, tá? Ele fez mais de 40. E todos esses palpites, inclusive, eu envio no meu grupo 100% grátis. Se você ainda não faz parte, o link tá aqui na descrição nos comentários. É muito importante que você faça parte por lá. Eu envio dicas e bilhetes prontos todos os dias, né? Em relativo aos esportes americanos. Então, se você ainda não faz parte, o link tá na descrição ou nos comentários. A gente pegou o green exatamente nesse jogo dessa forma. Bom, ambas as equipes jogaram ontem. Houston e Bucks, se você for pegar aqui, cara, não tem muito o que falar. O momento dos Bucks é péssimo, estão sem Giannis, estão sem Bob Portis, Kevin Porter Jr., entendeu? E a equipe de Houston vem aí com força máxima. Então, risco de blowout é enorme, né? Se você quiser apostar a favor do Rockets, está pagando 1,06. Não tem valor, cara. Aqui é o mesmo cenário desse jogo aqui do Sixers contra o Wizards. Se você quiser pegar tudo favorável ao Houston, acaba tendo valor. Over pontos limite, handicap negativo, ganha intervalo no final do jogo, mas é isso. Não tem muito que a gente ficar falando aqui. Não vou pegar palpite de jogador pelo risco de blowout, tá? Knicks e Grizzlies, cara. Neste jogo, galera, também existe o risco de blowout, porque a equipe dos Knicks aí, ó, 1,08. Não tem muito o que fazer, mas tem um palpite sim que eu consideraria aqui vocês fazerem, tá? Principalmente porque, cara, olha aqui, a equipe dos Knicks vencendo hoje, eles ficam a uma vitória de distância do Boston, né? E o Boston vai viajar lá em Miami para enfrentar um Heat, um jogo duro. Então esse jogo pode ser que sim, né, que dê um ânimo a mais para os Knicks que estão jogando mal, tá, cara? São 3 derrotas seguidas aí, né, 3 jogos aí que, sei lá, a equipe está cedendo mais de 110 pontos, eles têm uma defesa boa. E ontem o ataque não produziu nem 100 pontos, entendeu? E tem um jogador aqui, galera, um Town que é o Anthony Towns, que pra mim pode ser que bata essa linha aqui. Se você for ver a linha de duplo-duplo dele, geralmente bate, né? Que é 10 pontos e 10 rebotes. Você vê que ele tem jogo aqui de 18 rebotes, 14, 16, 15, 11. E ele não bateu a linha ontem por 2 rebotes, entendeu? Pode ser que ele bata hoje, mesmo pelo risco de blowout. A equipe do Memphis Grizzlies é uma equipe que tá com um garrafão muito deficiente, cara, entendeu? Eles estão com o Zach Edey, que seria o pivô, fora. O Aldama, que é um cara que geralmente improvisa ali, tá fora também. Então pode ser que o duplo-duplo que é o Anthony Towns pode ser um bom palpite aqui, assim, dele pegar muito rebote cedo, entendeu?
Então, assim, às vezes quando o blowout vir, ele já vai ter praticamente batido essa linha. Então, o duplo do que é o Anthony Towns seria um palpite aqui para esse jogo, além de que, cara, tudo favorável ao Knicks acaba tendo valor aqui, tá, galera? Handicap negativo, ganhar intervalo final do jogo, enfim, over pontos limite da equipe dos Knicks e etc. Raptors e Kings, galera, vamos que vamos para o próximo jogo. Lembrando que todos esses palpites aqui você consegue fazer através da Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira. Fechou, galera? Dá para você apostar em quem que vai ganhar, quantos pontos vai ter, linhas de jogadores. Uma casa bem completa, tem futebol também, se você gosta, tênis, luta. Uma casa muito boa, saque de depósito via Pix, regulamentada e regularizada de acordo com o governo brasileiro. Então, meu irmão, para você criar sua conta, o link tá na descrição, nos comentários, é a casa que eu utilizo, fechou? Bom, Raptors e Kings, cara, a equipe do Raptors joga em casa lá no Canadá, né? Perdeu ontem para a equipe dos Pistons, um jogo que eles poderiam ter desempenhado melhor, faltou algumas coisas ali, né? Um início muito bom dos Pistons também, o Jalen Duren fez uma ótima atuação, mas, cara, a equipe dos Kings, pô, já tava desfalcada, agora tá mais ainda, entendeu? Malik Monk, DeRozan, Westbrook, então, meu irmão, de verdade, eu acho que vai ser uma surra da equipe dos Raptors. Eu acho que vai ser um jogo muito, assim, a equipe do Raptors vai ditar o ritmo do início ao fim. E esse sim eu iria com o over points da equipe do Raptors aí, cara. Porque não vejo quem defenda aí esses jogadores do Raptors. Parece que o Emmanuel Quickley volta hoje também, para terminar de ferrar a vida dos Kings. Então, eu acho que os Raptors vence aí para fazer muitos pontos, cara. Vem para mais de 120 aí, fechou? Utah Jazz e Denver Nuggets, cara. Esse jogo, né, é o penúltimo jogo da rodada. Assim, Denver Nuggets voltou o Peyton Watson aí, cara. Os times dos caras estão agora numa pegada diferente, tá? Acho que a equipe dos Nuggets vem aí, olha aí a sequência de vitórias deles. Estão com 6 vitórias em sequência. Cara, vou te falar uma parada, velho. Esse time do Denver Nuggets agora, eles só param no playoff, meu irmão. Os caras estão embrasados. Mas vamos falar desse jogo em si. Cara, Jazz e Nuggets se enfrentaram bem recentemente, aqui no dia 27, né? Foi pouco mais de 5 dias atrás, então dá pra gente ter um panorama muito bom aqui. Eu tinha até recomendado a linha do triplo-duplo do Jokic, cara, mas para esse jogo eu não vou nem recomendar isso pra vocês, porque foi um jogo que a equipe do Utah Jazz jogou muito bem, assim, mas não... Sabe aquele jogo que acontece uma vez na vida, outra na morte? Não acho que eles vão desempenhar o que desempenharam de novo, não, tá? Então esse jogo aqui, é claro que a equipe do Denver Nuggets é bem favorita, que tá pagando 1.03, talvez seja o maior favorito da rodada, é porque realmente essa equipe do Utah Jazz está muito lesionada. Então se você quiser pegar, tem uma linha que eu gosto muito, de 20 pontos do Jamal Murray, mais a vitória do Denver Nuggets, que eu vou trabalhar lá no meu grupo gratuito, tá? Então tem um palpite muito bom, como especial da casa que eu trabalho, que eu vou mandar lá no meu grupo gratuito relativo a esse jogo. Não deixe de entrar, o link tá na descrição ou nos comentários, fechou? Rapaziada, você já se inscreveu? Já deixou o seu like? Já deixou o seu hype, seu comentário? Me ajuda pra caramba. Te agradeço bastante, tá? Vamos pro último jogo da rodada, Golden State Warriors contra a equipe dos Spurs. Só vender meu peixe aqui, rapaziada. Último recado, nós temos o grupo VIP, que é um grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias, tá? Na NHL, na Major League Baseball, que voltou agora, a gente tá com um aproveitamento muito bom. Nessa reta final de NBA, playoffs tá chegando, então se você quiser pegar meus melhores palpites, são 5 a 10 entradas todos os dias, tá? O link do bilhete pronto, você clica, já vai aparecer a aposta, horário, tudo completinho do jogo, as melhores formações, bingos múltiplas, de odds altas, entrada de uma unidade, de 2 unidades, tudo você recebe lá no grupo VIP, tá? O link pra você adquirir tá na descrição ou através dos comentários. Vamos pro último jogo da rodada, Golden State Warriors contra a equipe do San Antonio Spurs. Cara, a equipe do Golden State pode ser que até o Gui Santos não jogue hoje, tá como questionável, como em dúvida até o último momento que eu tinha olhado. Mas o fato é que não tem como, cara. A equipe do Spurs tá com 9 vitórias seguidas, entendeu? É uma equipe que realmente conseguiu manter seu núcleo titular todo saudável, né? Enquanto a equipe do Golden State está sem o Moses Moody, Stephen Curry, Jimmy Butler, Al Horford e o Will Richard, né? São 5 lesões aí envolvendo jogadores da rotação. Quando você pega aqui, né, não tem muito o que falar. A equipe do Golden State eu acredito que já aceitou essa situação deles, né? Eles vão jogar o play-in, né, contra ou Portland ou Clippers, né? Eu acho que tá bem nítido isso aqui. Então, cara, acho que a equipe dos Spurs vence bem. Eu pegaria até o handicap negativo da equipe dos Spurs, né? Eu acho que mais 8,5, alguma coisa assim. Não acho que a equipe dos Spurs tenha dificuldade nesse jogo, não. Mas se você quiser um palpite de jogador, né? Um palpite de jogador aqui, ó. Eu vou pegar o Dylan Harper aqui, jogador dos Spurs. É um cara que vez ou outra chega muito perto, pode ser que não bate a nem pro blowout e tal, mas nesse jogo em específico eu acredito que ele vai ter muito espaço, tá? Pode ser que ele ganhe mais minutos do que o normal,
né? Mesmo em risco de blowout, neste jogo eu vejo ele jogando. Então, se você quiser pegar o PRA pontos a bola do Dylan Harper, é um bom jogador para esse jogo entre Warriors e Spurs. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, boa rodada pra gente. Valeu!